eu me conectei ao instinto maternal para viver essa gestação junto com a Lisiane. Então eu fiz o possível para estar perto, para acompanhar, para entender como funciona, para vivenciar o processo desses 9 meses. Essa inteligência, eu acredito que só pode ser ganha quando o pai está próximo da mulher e dá todo esse apoio, abrindo mão, às vezes, inclusive, de um status que não pode existir, de um patriarcado tão poderoso que vem desempoderando a mulher. Então a busca nesse movimento é de conexão do casal. O final foi aquilo que o processo permitiu acontecer. E alguns elementos faltaram dentro do processo, né? E que para uma próxima gestação a gente vai repensar, como uma preparação, amadurecimento do casal, da mulher, de tudo mais. Mas tem um elemento essencial, que é no parto nasce mãe e nasce pai. O filho não estava na minha barriga, mas eu vivenciei energeticamente o processo o tempo inteiro. E isso trouxe um amadurecimento muito para o casal, para casa, para o bebê e inclusive para a minha relação com meu filho agora. A gente foi ao máximo, ao limiar de onde era possível, de onde ali conseguia, de onde o processo permitiu e foi totalmente válido, mesmo indo para uma cesárea. E aí no hospital houve um suporte que a gente espera, houve, a equipe pediátrica é muito boa, mas no sentido do processo final ali, que a gente teve que ir para o hospital, se perdeu algumas coisas. Então a posição que era cócoras foi para deitado, que é justamente essa, eu tiro o poder, né, o médico faz o parto, né? Então, por esse fim, eu acho que poderia ser melhor se a instituição, o hospital, médicos, fosse um pouco mais flexível e consciente em relação ao que é a mulher. Da década de 80 para cá, estudos têm sido feitos com bases em evidência científica, onde se mostrou que muitas das técnicas que rotineiramente são aplicadas durante o trabalho de parto e parto não estavam ajudando nem a saúde das mulheres nem de suas crianças. Então, começou a se questionar e se investigar mais cuidadosamente essas técnicas usadas. Daí saíram as recomendações da Organização Mundial de Saúde para o parto normal e de baixo risco. A gente sabe, por experiência com as parteiras tradicionais, que essas parteiras nunca cortaram o períneo, todas as crianças passaram bem por esse períneo, mas que haviam cuidados que compensavam aquela intervenção que era cortar cirurgicamente o períneo da mulher. Quais eram esses cuidados? A mulher em posição vertical, a mulher livre de tensão e relaxando o períneo dessa mulher, a quadril dessa mulher, se adequando para que esse bebê descesse. Eram as massagens que se fazem no períneo, as parteiras tradicionais faziam com óleo de amêndoa, faziam com vapor de água, com hortelã da folha miúda, que é um calmante por excelência, e o próprio vapor na área do períneo relaxa esse períneo, entendeu? Era uma boa alimentação, uma boa nutrição. Por exemplo, nós usamos muito mel durante o trabalho de parto para ativar a funcionalidade e a elasticidade dessas fibras musculares, e etc, e etc, e etc. Antes de eu ficar grávida, eu tinha visto na televisão algumas mulheres tendo parto na banheira, na água, em casa, sendo acompanhada. E antes de eu ficar grávida, eu sempre falava para minha mãe que eu queria ter esse tipo de parto, que eu achava legal, que eu não via as mulheres gritando que nem eu via em filme, novela, que eu achei tranquilo e o que eu queria ter. Aí, assim que eu soube que eu estava grávida, comecei a frequentar o grupo de gestante do HUB, que eles me acompanharam a gestação inteira. Aí, quando eu estava com contração, eu ainda fui lá, no dia 10 de outubro, tendo contração, fui lá no grupo. Logo em seguida, eu vim para cá e o Felipe nasceu no dia 12 de outubro. Foi tudo tranquilo, cansativo, 24 horas de trabalho de parto. Foi cansativo, fiquei exausta, mas queria repetir de novo. A recuperação foi melhor do que eu esperava, que eu sempre escutava as pessoas falando que você vai andar corcunda, ou então que você não vai levantar da cama. E assim, primeiro dia dele, no dia 13, eu já estava na rua registrando ele, a recuperação foi maravilhosa. Em 5 dias 6 dias eu já estava andando normal, fazendo tudo normal. Maravilhoso, não é nada do bicho de 7 cabeças que as pessoas falam, na verdade.
Os exercícios durante o parto, caminhar, a Silvéria me levava para caminhar lá embaixo do bloco, os exercícios de rebolar, ficar de cócoras mesmo, na hora da contração, que eu via que quando eu estava deitada a contração vinha, não era confortável para mim. Parecia que doía mais, então quando a contração vinha eu ficava em pé, caminhava, rebolava, que era melhor para mim. A gente preparou os 9 meses dela, a gente estava acompanhando o grupo e todas as vezes que ela ia, eu ia com ela, porque como ela queria ter esse tipo de parto em casa, eu apoiei e abracei essa causa junto com ela também. Eu queria ter, igual ela sentia as coisas, eu também comecei a sentir tudo, participei ativamente do parto dela, da gestação inteira também. E assim, foi muito legal. Eu estava tão calmo que eu cheguei a dormir na hora das contrações dela. Eu apaguei, só acordei na hora que ele estava nascendo mesmo, na hora que ele estava coroando. Mas foi uma experiência assim que no próximo filho, se Deus quiser, a gente vai ter junto e a gente quer repetir isso também. É isso que falta para as gestantes terem esse tipo de parto, é o apoio, principalmente da família, de tudo. Eu acho que ela foi bem apoiada nisso tudo e eu acho que por isso que deu tudo certo. De repente, todo mundo quer um parto em casa. O parto em casa é um processo de construção da mulher. O parto em casa, para ser vivido, é preciso que essa mulher de fato queira, que essa mulher se conheça, que essa mulher tenha realmente um preparo psicológico, espiritual, afetivo e emocional e do corpo físico mesmo. Não só que ela esteja sadia, mas que ela de fato esteja capaz de viver a sustentação que é exigente do seu corpo durante o trabalho de parto e parto. E uma grande coisa que passa por todas as experiências vividas, sejam bem vividas ou vividas com problema, é qual é a resposta que essa mulher tem nos seus familiares, no seu ambiente e de quem cuida, de quem vai cuidar dessas mulheres. Mas como é grande o meu amor por você.